Boa tarde, boa noite, meu amado Brasil. Hoje começamos um programa mais do Amor Sobrenatural de Deus, o programa 71. Como todos os dias, este programa é gravado em vivo, em português, espanhol e inglês. Proximamente estaremos gravando em ucraniano e em russo, e também em húngaro. Por a graça de Deus, vamos ter irmãos que vão a traduzir cada programa nessas línguas. Hoje, como todos os dias, o Espírito Santo quer falar em manter uma comunicação, em completa comunhão com vocês, através da revelação que o Espírito Santo quer fazer. E desde o dia 1, o Espírito Santo ha transmitido a vontade de manter uma intercomunicação com cada um de vocês no fato da verdade e da realidade do que é Deus. E é precisamente isso que Deus hoje reafirma outra vez: eu quero convencer-te. Eu quero tirar-te de toda carnalidade, de toda emocionalidade e de toda religiosidade que este mundo ha implantado e ha tratado de diagramar, de dibujar, de fazer um Deus como um eu não sou. Por quê? Porque o diabo, o inimigo, ha metido-se nas religiões e ha tratado de preestabelecer um Deus flexível com o pecado. Um Deus que aceita o pecado. Um Deus que não mira o pecado. E uma das frases favoritas dos religiosos é: Deus ama o pecador, mas detesta o pecado. E imediatamente vem a transversação no pensamento do homem e na carne, pretendendo que Deus vai lhe perdonar, não importa o que seja. Claro que sim, Deus perdona-lo, não importa o que seja, sempre e quando você arrependa-se de coração, espírito e alma, não da carne, não na emoção. E ontem Deus falava do cumprimento do pacto. Que é o pacto? Por que foi o pacto? Primeiramente, Deus leva-te e tira-te da carne e em um espírito em completa comunhão com você, Deus revela-te quem é você no pecado. Por que você peca? Que fizeram com você durante sua vida, que fizeram em você pecar? Como mutou o pecado original em você? Por heranças em educação, em ignorância familiares, levadas de geração em geração, hasta chegar a você. De aí, Deus explica-te tua condição no pecado e Deus disse-te quem é você agora, hoje, no pecado. Mas Deus revela-te onde? Em tu coração, espírito e alma, não em tua carne, não em tua emoção. Deus tira-te e você começa a ver o equivocado que estava você. O equivocado entendendo
que você agradava a Deus com sua boca, mas suas ações não tinham nada que dizer de Deus. E tinham muito que dizer-lhe a Deus. Quando suas ações não têm nada que dizer de Deus e tem muito que dizer-lhe a Deus, preocupe-se. Preocupe-se quando suas ações não refletem o que é Deus. Mas dizem-lhe a Deus o que são suas ações em contra de Deus. Preocupe-se. Aí, meu irmão, minha irmã, preocupe-se. Agora entendem por que o mais forte que eu aprendi é que a mim não me importa o que o mundo pense de mim. Não me interessa isso. A mim sim me importa o que Deus sabe de mim. Isso sim me importa. Porque à medida que você siga uma revelação do Espírito em Deus, que é o único que pode reflexar, transmitir, revelar seu pecado, é Deus. A carne não vai nunca admitir que você está pecando. Por isso, os que não têm a Deus molestam-se em ouvir a Deus. Não gostam. Molestam-se. Mas dizem que têm a Deus. Mas dizem que servem a Deus. Não entendendo que suas ações não falam de Deus, mas suas ações lhe dizem tudo a Deus. Preocupe-se quando suas ações não falam de Deus, mas falam-lhe a Deus. Preocupe-se. E hoje, precisamente, depois de 2 dias, onde o Espírito Santo falou o cumprimento do pacto, a descrição do que é o pacto, e ontem falou quando vocês eram meus inimigos. Deus está a falar claramente que se acabou o tempo 12. Já não há mais Deus Nutella. Não existe o Deus Nutella. Esse é precisamente o Deus que o diabo ha querido estabelecer e nas igrejas, e nos rituais, e nas religiões, que nada tem que ver com Deus. Porque quando você sigue sendo o mesmo que era há 20 anos no pecado, você não tem a Deus. Tudo o contrário, você fala mal de Deus. Por quê? Porque você não conhece a Deus. Porque quando você de coração rinde-se e aceita e arrepende-se, você vê no Espírito quem é Deus. E você vai tremer. Você vai tremer. De ver quem é Deus. Vai entender que toda a bagunça que você sentia e falava de Deus não é verdade. Porque você
se verdadeiramente entende quem é Deus e os irmãos que han sido revelados no coração, espírito e carne entendem o que estou a falar, você sabe que Deus é santo, você sabe que Deus é puro, você sabe que Deus é verdadeiro, você sabe que Deus é justo. E por que você mente? E por que você fornica? E por que você trai a seu irmão e a sua irmã com sua mulher ou com o esposo? Por quê? Por que você tem a sua mãe, pai, filho, esposo, esposa por encima de Deus? Por que você ama mais ao Papa que a Deus? Por que você ama mais sua religião que a Deus? Por que você ama mais seu pastor que a Deus? Qual é o primeiro mandamento que Deus ordena-nos? Qual é? Não é amar a Deus sobre todas as coisas. E que é para você todas as coisas? Deus excluiu algo disso. Deus excluiu algo de amar a Deus sobre todas as coisas? Não. Jamais. Agora você entende o que significa ter a Deus na boca e levar uma dobre vida com Deus? Agora você entende o que significa e deve preocupar-se que suas ações não falam de Deus, mas falam-lhe a Deus. Por quê? Hoje o título do que Deus quer falar é eu trago um vento de justiça. O que significa isso? Que Deus traz um vento de justiça para aqueles que foram injustiçados e humilhados como verdadeiros filhos de Deus aqui na terra. Deus faz-lhe justiça a eles. Mas também Deus vai fazer justiça com aqueles que creiam que podiam burlar-se de Deus. E Deus traz justiça para aqueles que estavam equivocados e que estavam escravizados na religião. Deus traz justiça. E qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é o convencimento. Você vai ser revelado o que é verdadeiramente Deus. Que Deus não é o que você pregona. Que Deus não está em sua boca. Deus está em seu coração quando você recebe-lo de verdade. E sua boca vai falar verdadeiramente e refletir verdadeiramente os frutos de Deus em seu coração. Quando você ama mais sua pessoa que a Deus, você não tem a Deus. Quando você odia a um irmão, inveja a um irmão, pelo simples fato de levar-se de bagunça,
de levar-se de todo tipo de mentiras feitas por outra pessoa, sem você ter uma relação com Deus, você entende que pode julgar a todo mundo. E por que você entende isso? Porque você não conhece a Deus. Se você tem a Deus em seu coração, o primeiro que Deus põe em seu amor em você é a realidade do que é amor de Deus. E qual é o amor de Deus? Justiça, verdade, honestidade, misericórdia, calar-se a boca, não criticar a seu irmão, não meter-se em conversações, em situações onde você denigra a seu irmão, não actuar em completa alevosía, prejudicando a seu irmão com mentiras, com traições, amando mais o dinheiro que a essência moral do que representa Deus. Isso é verdadeiramente ter a Deus. Quando você entende, porque o Espírito Santo tira-lhe da carne e revela-lhe a realidade do que é Deus. Quando você treme de medo, treme de respeito, você não vai atrever-se jamais a faltar-lhe a Deus. Ouça, jamais. Porque quando Deus põe seu amor em você, Deus tira de você a mentira, a inveja, a fornicação, o amor por o material, a vaidade, tudo aquilo que representa o mundo, Deus vai tirando em você. Por quê? Porque no processo de cumprimento do pacto, o pacto é estabelecido em que Deus, através de seu Filho, estabelece que baixo a completa aceitação de você, de coração em arrependimento sobre o pacto, você compromete-se a entregar o que você era e a levar uma vida em completa obediência, em essência da revelação de Deus em você. E isto, meu querido amigo, minha querida amiga, não se faz de boca. Isto se faz de coração. Porque Deus não entregou seu Filho de boca. Porque Deus, no pacto, já fez a primeira parte, entregar seu Filho por você. Sendo você um pecador, Deus entregou o Filho por você. E antes de ontem, nós víamos claramente o que era o cumprimento do pacto. Um acordo entre duas partes. Quando você conhece a Deus de verdade, você vai tremer. Você vai entender que amor e a misericórdia de Deus derramada sobre você também vão atadas à justiça de Deus. Quando você veja a magnitude da santidade de Deus e de sua justiça, você vai entender que se você aceitou a Deus em seu coração, não há espaço para você levar uma dobre vida. Não pode. Por quê? Porque quando você aceita o pacto, Deus bautiza-lhe com o Espírito Santo. Você é ungido, você arrepende-se, é lavado por a mesma sangue do pacto,
e começa de novo. Você volta a nascer. Lembram-se as palavras de Jesus ao erudito dos fariseus, Nicodemo, ao maestro. Que lhe dizia Jesus a ele? Se você não nascer de novo, você não vai ver o rosto de Deus. E que significa para você nascer de novo? Começar de novo fazendo o que você fazia antes? Não. Tudo o contrário. Quando você aceita o pacto, rinde-se, Deus tira de você. Por isso você tem que entender que se verdadeiramente tem a Deus no coração, você não é o que era. Qual é a sinal que você deve dar? É isso. Quando suas ações falam do Deus que você obedece e não falam-lhe a Deus do Deus que você desobedece e rejeita. Entende? Compreende? Se suas ações falam de Deus que está fazendo cambios em você, quer dizer que você arrependeu, você está levando uma vida em completa obediência a Deus. Por ende, suas ações vão a falar de Deus. Não é possível que você diga que quer a Deus sobre todas as coisas e você queira mais a seu esposo, a sua esposa, a seu filho que Deus. E deixa-me dizer-lhe que Deus tem ciúme de sua essência como Deus. Deus tem ciúme de sua essência como Deus. Ponto, porque Ele é Deus. Agora você entende que seguir a Deus nas religiões, nos dogmas, a doutrina, nada tem que ver com a essência de Deus. E vai-lo entender mais quando Deus toca-lhe seu coração. Qual é a esposa do Cordeiro? Qual é? A igreja. A congregação. O que representa a congregação? Não. A igreja é você, eu e cada membro da congregação. Mas são parte da igreja aqueles que verdadeiramente renderam-se a Deus. De coração. Não de boquinha. Porque alabar a Deus de boca é muito fácil. Mas você tem que entender que a alabança que Deus quer de você é essa alabança que fala ao mundo de Deus. Não de boca. Não agarrar e ter vergonha de falar de Deus a seu vizinho ou a sua vizinha. Isso não terá Deus. Não é de boca dizer que você ama a Deus mais que qualquer coisa. E ao diambulante, a pessoa que está na calle, você classifica-la e você não la mira com os mesmos olhos que Deus mirou a você. E por quê? Porque você não tem a Deus. Quando você recebe verdadeiramente a unção de Deus em seu coração, você fala, quer compartilhar o amor de Deus com essa pessoa que você não conhece. E ama igual que você mesmo a essa pessoa, porque você ama-se com o amor que deu Deus por você. Ama sua esposa, seus filhos com esse mesmo amor.
E é isso que faz a diferença. Precisamente hoje, o tema que Deus quer falar é: eu venho com ventos de justiça. Ele quer fazer-lhe justiça hoje a você. Hoje. A justiça através do seu filho. É no completo arrependimento e rendição do pacto. Mas também quer advertir-lhe que vai fazer justiça com você o dia do juízo. E se você, meu amigo, não aceitou a Deus de coração, e o tempo que fica aqui na terra não obedeceu a Deus completamente, você vai ser julgado como é Deus, não como você crê que é Deus. Não pode haver perdão se não há um verdadeiro arrependimento e cambio. Deixe de enganar-se. Deixe de ser um religioso. Deixe de enganar a Deus. Essa é a verdade. Não lhe gusta. A mim tampouco me gostava antes. Eu compreendo-lhe. A mim tampouco me gostava. Eu compreendo-lhe. Negar-se a você mesmo. Disse-lhe claramente a Deus quanto você arrependeu-se. E meu irmão, Deus não trabalha 1/4, meio e 3/4. Deus trabalha em perfeição completamente. Por isso, não é verdade que você pode seguir pecando se tem a Deus. Por quê? Porque o primeiro que faz Deus em seu coração, espírito e alma é tirar o pecado. Que você vai cair, sim, vai cair tendo medo, tendo confusão, tendo tristeza, mas que você tendo a Deus no coração, vai ter pecado de novo. Impossível, meu amigo. Se você pensa isso, você perdeu. Se você pensa isso, você não tem a Deus. Vaya de joelhos agora, rapidamente. Porque quando você conhece a essência do que é Deus, sobrenaturalmente, nada da carne, então você entende o que eu estou falando. E para aqueles filhos e filhas de Deus, quando Deus fala de trazer um vento de justiça, Deus está falando para todo mundo. Para aqueles que não creem em Deus, estão atados ao mundo. Para aqueles que creem em religião mais que em Deus. Para aqueles que estão enganados e confundidos. E para aqueles como vocês, irmãos, que estão em um processo de prova, de crescimento. Deus vai fazer uma justiça igual para todos. Porque quando você conhece a essência do que é Deus sobrenaturalmente, você entende a justiça de Deus, que é uma completa.
e você entende que não importa a classificação do pecado que faz o mundo, que pecado para Deus é pecado, que tanto é pecado mentir como matar, que tanto é pecado fornicar como enviar, que tanto é pecado amar-se a você mesmo e não a Deus. Isso é pecado para Deus. Porque quando você conhece a essência do que é Deus, em el amor que Deus deposita no bautizo do Espírito Santo em seu coração, espírito e alma, você vai entender quem é Deus. E você vai entender o equivocado que você estava. Porque Deus não engana a nadie. Deus descreve-te claramente no convencimento L do pacto onde você está no pecado e aonde você vai ir no pecado. Para Deus não há meias. Para Deus não existe o que você tem a Deus na boca e vulnera o nome de Deus com suas ações. Não existe. Não há maneira. É impossível. Quando você entende isso por revelação do Espírito Santo, não por carne, você compreende a magnitude da santidade de Deus. E é isso que faz os cambios em você. Por isso, para Deus é muito importante que você entregue seu coração. De verdade. Deus conhece a essência de seu coração. Deus sabe se você verdadeiramente está entregando seu coração em um completo arrependimento ou se está entregando em uma emocionalidade carnal. Quando Jesus disse, sejam santos, porque eu sou santo. Quando Deus fala claramente, muitos são os chamados, mas poucos são escolhidos. É claramente, meu irmão, que no tempo que resta-nos aqui na terra, desde o dia que aceitamos o pacto, desde o dia que nos reconciliamos com Deus por sua graça e bendição, desde esse dia em adiante, Deus começa a trabalhar em nós, tirando de nós tudo aquilo que não é de Deus e entregando, ponendo em nós os frutos do Espírito Santo. Se você não pode sentir em seu coração o verdadeiro amor de Deus para outro, você tem que vir de joelhos. Se você não pode sentir a paz e a felicidade que representa o amor de Deus, em essência do que é amor de Deus, você não pode ser a mesma pessoa. Jamais. Quando Deus toca, Deus cambia. Quando Deus toca, Deus tira o pecado. Quando Deus toca, Deus transforma. Quando Deus toca, Deus faz que você glorifique o nome de Deus 24/7 em suas vidas. Glorifica-la com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Primeiramente, glorifica-lhe com todo aquele que é seu próximo.
Seu próximo é tudo aquele que não é você. E se você não reflexa o que tem que falar de Deus em você e reflexa-lhe a Deus o que você é, preocupe-se, ocupe-se de buscar sua salvação. Porque a salvação é individual, meu querido irmão. É uma responsabilidade que você vai ser enfrentado de duas maneiras. Se você não quer entendê-lo aqui, vai entendê-lo no dia de juízo. Mas com a diferença que quando você entenda-lo lá, você não pode voltar, não pode arrepender-se. Porque lá, quando você arrependa-se, não há mais nada que fazer, porque é o momento do juízo. Entende? Mas aqui, na completa reflexão do Espírito Santo, é Deus mesmo que está lhe a dizer: eu quero convencê-la, eu quero convencê-lo. E é aí que você faz o pacto com Deus. Não há maneira de você cambiar a Deus. Deus é Deus sobrenaturalmente, espiritualmente. Deixe de enganar-se a você. Deixe de enganar-se a você. Eu faço uma pergunta agora. Você verdadeiramente quer ir ao céu? Ou você verdadeiramente quer ir ao inferno? Se você decide que quer levar a vida que está levando agora, que é em completa oposição de seu Criador, você, meu amigo, minha amiga, é considerado inimigo de Deus. Busque Romanos, capítulo 5, 10, 12, e você vai ver como Deus diz. Busque Tiago 4, 4. Os que se convertem amigos do mundo se convertem inimigos de Deus. Não se equivoque. Deus não pode ser enganado. Não se equivoque. Se você tem vergonha do que representa Deus como Deus, acostume-se ao calor. Acostume-se ao calor. Volto a repetir. Acostume-se ao calor. Como todos os dias, meus irmãos, eu vou lhe dizer claro, a justiça, vocês, filhos e filhas de Deus, daqueles que fizeram de tudo contra você. Deixe a justiça em mãos de Deus. Eu recomendo, como Deus fez comigo, orem por eles, orem por seus inimigos, orem por todas aquelas pessoas que de uma ou outra maneira não querem seu bem. Deixe a justiça em mãos de Deus, porque você vai ver aqui na terra Deus honrando-lhe onde você foi desonrado. Você vai ver isso aqui na terra. Você vai ver Deus cumprindo com o vento de justiça. E vou lhe recomendar algo. Não se atreva a pôr suas mãos na justiça de Deus. Inclusive, seja com seu esposo, sua esposa, seu filho.
Repito-lhe, não se atreva a interferir com a justiça de Deus sobre aqueles que fizeram injustiça, não importando como eram, quais eram. Cuidado com isso, porque também você vai ser levado por o furacão da justiça. Não se equivoquem nisso. Ok? Como todos os dias o Espírito Santo fala claramente, busquem-me mientras eu posso ser achado. Não porque eu me vou. É porque se você todavia respira, é por a minha graça. E se todavia você não me ha buscado, mientras siga vivo, busque-me. Porque se eu mando-lo a buscar agora, já você não me pode buscar. E vai para o inferno, se não se arrepentir. Boa noite. Deus abençoe, meu amado Brasil. Boa noite.